aqui a iluminação para cá, eu acho que fica melhor. Aqui, eu tô com muitas luzes no meu óculos, então dá uma olhada no da Duda e vê se aparece essas luzes no meu óculos. Se aparecer, eu tiro, se não, então vou tirar. Mesmo porque eu sou uma gata, enfim. Boa noite, boa noite. Um dos melhores dias da semana para mim é a segunda-feira, que é quando eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei que você aí do outro lado, com certeza está aqui porque aprecia meu trabalho. Eu tenho muita gratidão por isso. Você que está aqui também, através do Instagram, aí do outro lado da telinha, está aqui porque admira meu trabalho. Então eu agradeço muito. E você que vai assistir daqui a pouco através do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Muito obrigada, gratidão por estar aqui, por se interessar por esses temas, tá bom? Eudora, Bel, gratidão, boa noite. Olha, aqui no Facebook tem um monte de gente online, não parece pra mim. Olha, Mano apareceu, tá linda, Mano. Obrigada. Obrigada, Tia Ney, obrigada, Jussara, gratidão. Gente, a família é sempre a primeira que tá aqui. Olha só, obrigada pelo apoio, gratidão de verdade. Tá bom? Boa noite. Josi, cheguei, olha só. Jéssica Paz, obrigada. Isso mesmo. Olha, Mano, obrigada por todos vocês que estão aqui. Vamos dar aquele tempinho básico de 1 minutinho pro Face e o Instagram avisarem as pessoas que nós já estamos aqui. Vanusa Lobel, gratidão. Tô vendo tua foto, ainda não apareceu teu nome aqui, mas já vi tua fotinha ali em cima. Acho que eu consigo identificar. Boa noite, boa noite. Essa luz tá maravilhosa, obrigada. É a luz própria. Gratidão, gratidão, mas eu também tenho a ajuda de alguns refletores aqui. Hoje eu amanheci, olha, hoje eu tô que tô. Já amanheci toda descabelada, como sempre, né? Eu não sei que não acorda, só se eu amanhecer dormir com uma touca no cabelo, coisa que eu não faço. E aí eu olhei no espelho, mas eu estava assim tão plena, sabe, me sentindo tão bem. Compartilhei isso nas minhas redes sociais. E as pessoas lá comentando muitas coisas, gratidão. Boa noite, minha psicóloga favorita. Boa noite, tia. Diva, psico, pedagoga, gratidão. Diva sempre conversa comigo. Olá, obrigada. Arrasou, linda, isso aí. Érica Dourado, terapeuta, gratidão. Parte de tudo que tem acontecido na minha vida também. A Érica faz parte disso, né? Faz parte. Quando eu conheci o método aí, Vem Dinheiro, eu aprendi a me relacionar melhor com gratidão, belíssima, obrigada. Andréia, boa noite, saudades, Andréia. Pena que essa pandemia nos colocou tão distante aí de pessoas tão queridas, não é verdade? E hoje a gente vai falar sobre julgamento alheio, a arte de se sentir. Vocês prestaram bem atenção nesse tema? A arte de se sentir melhor que o outro. Vocês prestaram bem atenção? Eu perguntei hoje logo para minha filha, antes de começar a live, quando tu ouves falar em julgamento alheio, o que tu pensas? Ela me falou. Eu disse, quando eu coloquei lá a arte de se sentir melhor que o outro, ela ficou assim, eu disse, porque eu vou falar das duas formas deste julgamento. Quando eu julgo e quando eu me sinto amedrontada pelo julgamento das pessoas. Então a gente vai embarcar nessa live hoje com esses dois tópicos. Tá bom? Sendo que a gente tem aí patologias que referentes a esse medo, pavor e paralisante, né? Um medo pavorante, paralisante do julgamento alheio, da avaliação alheia, né? Ok, será que a gente já pode começar? Facebook, olha, coloquem os dedinhos de vocês aí. Coloquem os dedinhos de vocês aí nesses corações. Tema top, a Vanusa falou, a Dina também disse ali. Julgamento alheio é horrível, isso mesmo. Dani, gratidão por estar aqui. Cristina Nascimento, muito obrigada, muito obrigada. Gente, coloca o dedinho de vocês aí, né, no coraçãozinho aí, ou no gostei,
o Facebook e o Instagram entender que o tema é importante e começar a chamar as pessoas para nossa live. Dona Emília, gratidão por estar aqui. Fábio Oliveira, obrigada. A Andréia disse amei, é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos falar hoje sobre julgamento alheio. O que será que a gente tem para aprender hoje, não é? Para não ser... E hoje eu estudando um pouco mais sobre isso, eu fico sempre com uma preocupação de não trazer para vocês uma conversa de comadre, né? Uma conversa que você tem com qualquer pessoa em qualquer esquina. Sempre trazer um conteúdo de valor realmente. O que é ciência. A gente vai ouvir falar disso hoje. O que é juízo da realidade, o que é juízo de valor. Então, o que é que a ciência fala a respeito disso? Então, eu sempre tenho uma preocupação muito grande de me pautar no que a ciência está dizendo, de me pautar nessas coisas, né? Gratidão, gratidão. Valéria Marinho, prima, olha só. Gratidão, obrigada, obrigada. Perfeito. A Vanusa, verdade, isso me travou muito durante um tempo e me impedia de fazer algumas coisas com medo do que poderiam pensar. É a nossa borboleta aí falando. A Vanusa fez um curso que nós para as pessoas. Se você fosse um animal, se não nascesse um ser humano, nascesse um animal, que animal você seria? E aí eu estudei a personalidade dos animais, e ela, a Vanusa, na época disse que seria uma borboleta. Ela e a Paula Farias, gratidão, é a Paula que assiste também depois, obrigada, viu, Paula? Diz assim, a diva disse, o julgamento alheio chega ao ponto de certos indivíduos acabar com a vida do seu próximo. Mas sabe o que a gente precisa entender também? Que a gente faz isso todo o tempo. A gente também faz esses julgamentos e acredita que a gente só está falando a verdade. Você nunca conversou com ninguém que disse assim, não, eu só estou falando a verdade. Essa verdade pode estar muito atravessada, né, na vida de alguém. De repente, a sua verdade é diferente da verdade daquele ser humano, a verdade daquela pessoa. Então, vamos começar? Vamos começar. Andressi Sarges, gratidão. Andressi, esposo da Érica Sarges, grande nome aqui do Pará, na área de micropigmentação. Por falar em estética, né? A Vanusa aí tá com os cursos VIPs de masoterapia. A Eva Tamissa, que faz as minhas maquiagens. Hoje eu não quis sombra, hoje eu quis uma coisa bem relax. Que trabalha, faz as minhas maquiagens, faço depilação, enfim. Hoje ela estava ministrando um curso aqui, VIP. O nome? Design de sobrancelha e aplicação de rena. É uma galera poderosa aí, né? Então, vamos lá. Lucas, Caxias, gratidão. Poli. Gente, eu tô sem óculos. Quando eu coloco óculos, essas luzes ficam aqui no óculos, reflete, fica muito ruim. Então, eu tiro os óculos, mas fico com dificuldade de ler um pouquinho. Então, vamos lá. Me diga uma coisa. Vocês acham que a opinião que nós temos sobre algo ou alguém deve ser dada sem solicitação? O que é que vocês acham? Coloquem aí. Vocês acham que nós devemos dar a nossa opinião sem ser solicitada sobre alguém ou algo? A Valéria Marinho disse, não sei se é só o meu Insta, mas tá picotando o áudio aqui. Poxa, Valéria, eu não quero torcer para ser só o teu, mas eu não quero que seja de ninguém, na verdade. Tomara que isso não aconteça. Aqui, como tá no Facebook, gente, me sinalizem como tá o áudio, tá? Augusto Teixeira, meu querido, gratidão por estar aqui. Sinalizem para mim, tá? Como é que tá o áudio de vocês, como é que tá ficando. O Andressi disse que estava, mas melhorou, que bom. A diva disse, o julgamento alheio causa muitas dores a outrem, de uma forma que após o indivíduo ver que não era nada do que pensou do outro. Opa, já melhorou, gratidão, obrigada. Francisco Júnior disse, que visual, hein, Josi? Gratidão, querido, muito obrigada. Eu acho que quando a gente está bem por dentro, isso acho que vem para fora, sabe? E eu estou muito bem, eu estou feliz, eu já amanheci tão feliz. Enfim, acho que coisas boas vão acontecendo na vida da gente e a gente vai ficando assim. Eu acho que a gente vai ficando mais forte para lutar
Não que as coisas fiquem mais fáceis, mas a gente fica mais forte. E eu acho que isso traz uma energia diferente. A Fabi Oliveira disse, acho que não, a não ser que tenhamos uma certa aproximação com a pessoa. Ok. Devido à pergunta, ela está respondendo uma pergunta. Eu iniciei perguntando se vocês acham que a nossa opinião sobre algo ou alguém deve ser dada sem solicitação. Ninguém solicitou, mas eu estou ali, eu vejo uma coisa ou outra, falo. Eu vejo alguém, falo. Ninguém perguntou, ninguém falou. A pessoa não me solicitou nada. Talvez nem seja a minha chegada, né? Não tenha intimidade comigo. Mas aí eu tenho, dentro do meu quadrado, um ponto de vista que eu acredito deve ser respeitado. Porque quando eu digo deve ser desse jeito, eu estou colocando só o meu ponto de vista. É só o meu ponto de vista. Mas eu acredito que as coisas devem ser daquele jeito. Vamos entender um pouquinho disso hoje, falando aqui nessa live maravilhosa, tá bom? Bem, alguém aqui já respondeu. É verdade, você está super... Obrigada, gente, obrigada. Olha, às vezes eu vou ler as coisas que vocês falam, eu penso que é alguma pergunta, eu acabo lendo e é algum elogio. Se eu adivinho antes que é um elogio, eu não ia ler, eu ia deixar. Então, quando eu não ler, não se preocupe, eu estou vendo, tá bom? Porque às vezes deve parar uma coisinha para fazer um elogio assim mesmo que sejam vocês que estejam me fazendo, fica meio estranho às vezes, né? Não que eu não aceite, que não tem dessa, eu aceito porque eu me acho uma gata mesmo. Outro dia uma pessoa disse, Josi, eu amo quando tu tá na tua live e tu diz assim, eu tô uma gata hoje. Eu tô, gente, o que eu posso fazer? A Fabi disse, se não tiver aproximação, melhor ficar no nosso lugar. Perfeito, a Valéria tá linda mesmo, obrigada. Fabi, essa mulher, você tem uma luz e uma energia brilhante. Obrigada, gente, muito obrigada. É vocês que fazem isso, me contagiam. Então, vamos pensar. Se eu não sou convidada a dar a minha opinião sobre algo ou sobre alguém, o que eu estou fazendo é uma intromissão, é colocando um ponto de vista sobre o que não me diz respeito. E a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes as pessoas chegam pra gente e perguntam, dizem assim, fulana, o que é que tu acha? Olha, eu tô num relacionamento assim, eu não tô me dando bem agora com a minha sogra, enfim, a pessoa vem e te conta alguma história, alguma coisa em relação à vida dela. Quando a gente faz isso, vamos entender que quando a gente faz isso, a gente está dizendo para o outro que ele pode sim se meter na nossa vida. A gente está dando autorização para aquela pessoa falar alguma coisa para a gente. Nossa, quantas vezes eu mesmo já me arrependi de ter aberto a minha vida de alguma forma para algumas pessoas e depois perceber que aquelas pessoas estão usando aquilo contra mim. E eu tenho certeza que isso também já aconteceu com você, em maior ou menor grau, sempre acontece. Então a gente tem que ter muita cautela. Quando a gente vai falar da vida da gente para alguém, a gente pode ter certeza que a gente está dando aval para essa pessoa comentar sobre a nossa vida. E não só conosco, infelizmente. Porque a partir do momento que a pessoa sabe alguma coisa que está acontecendo na tua vida, ela se acha também no direito de se tornar interessante. Porque tem gente que não consegue ser interessante, que não consegue ter argumentos, que não consegue ter assunto para falar com as pessoas. Então, qual é o assunto que elas vão buscar? A tua vida. E aí a tua vida, principalmente se for uma vida interessante, já viu. Aí as pessoas vão comentar mesmo. Camila Barreto, quero fazer bem-vinda, essa psicóloga maravilhosa, nós formamos juntas, né, na mesma turma. Obrigada por estar aqui, Camila. Então, nesses momentos em que você fala da sua vida para alguém, você está dizendo para aquela pessoa, olha, eu permito que você se intrometa na minha vida, que você fale da minha vida, mas fique sabendo que aquela pessoa talvez, ela não vai apenas ouvir, ela não vai apenas falar para você sobre a sua vida, ela vai se sentir no direito de falar da sua vida com outras pessoas. Então, cuidado com o que você fala sobre a sua vida. Sucesso, meu anjo. Igualmente, Camila, muito obrigada. Kleber Sanz, olha o pessoal de Macapá sempre aqui com a gente. Isis Souza, Andréia disse, se a pessoa me pede opinião, eu digo, você quer que eu fale o que eu estou vendo ou algo que lhe agrade? Perfeito, é isso mesmo. Só vamos pensar que você falou assim, algo que eu estou vendo. Olha, o campo do eu, existe muita subjetividade.
Todas as vezes, foi bacana a tua pergunta, muito obrigada, porque já vai me dar uma linha aqui, direcionamento para o que eu vou falar. Todas as vezes que alguém vem e me pede, me dá permissão para falar sobre a vida, quando a gente dá permissão da gente para alguém falar sobre a nossa vida, aquela pessoa, a fala dela vem carregada de significados pessoais, de significados subjetivos. Tudo que ela vai falar está pautado sobre a sua visão de vida, sobre o que ela acredita ser certo, sobre os seus valores. Quando você fala da sua vida para um profissional, o profissional não vai, pelo menos não deve, né, fazer com que na sua fala, na fala do profissional, a fala do profissional não pode estar carregada de subjetividade. Ah, minha vida é assim, então eu acho melhor para o fulano fazer isso. Não pode ser desse jeito. Por quê? Porque o profissional, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer uma anamnese, ele vai saber como foi a infância, como é para a pessoa, como é para ela aquela sensação, como é para ela aquela experiência, como é que ela vive aquilo, por que é tão doloroso, por que faz diferença. Então, o profissional, ele vai usar toda uma estrutura baseada na ciência, com perguntas, aí vai depender da abordagem do profissional, no meu caso, perguntas socráticas, enfim, vai usar todo o seu arcabouço teórico em benefício daquele ser humano. Aí, munido dessas informações que são muito importantes na terapia, o profissional vai poder não dizer o que aquele ser humano vai fazer, mas vai poder ajudar aquele ser humano a perceber coisas que ele não está conseguindo perceber ali na sua fala, não está diante da sua consciência, está muito inconsciente para ele. E o profissional chega e vai fazendo, traçando ali um método, uma estratégia específica para aquela história, para aquele ser humano, para aquela pessoa. E quando eu falo com um amigo, não estou dizendo que não é para procurar um amigo, viu, gente? Procure um amigo. Você tem um amigo que você confie? Procure, né? Confie. Se você tem, confie. Fale, converse. Mas as pessoas que falarem com você vão falar do campo pessoal. Elas vão olhar para a sua história e vão pensar, se fosse comigo. Mesmo que elas digam, não, mas eu acho que tu deve fazer tal coisa, sempre essa fala vai estar carregada de subjetividade, do que o sujeito acredita que é melhor para ele ou que é melhor para o outro. Porque ele não conhece a tua história completamente, enfim, ele não tem uma visão profissional daquilo. Primeiro ponto é esse, né? E, aliás, o segundo, porque a gente começou falando o quê? Se você dá abertura para alguém e você fala da sua vida, você está dizendo para aquela pessoa que ela pode se intrometer na sua vida, que ela pode falar o que ela quer. Bem, em relação a isso também, eu queria dizer o seguinte, gente, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala para as pessoas. Muito cuidado. Às vezes, nessa de ser o sincero, a gente sai magoando, atropelando todo mundo. Lembre que o outro que está diante de você, mesmo que ele esteja cometendo algum erro, no seu ponto de vista, né? Ele esteja cometendo algum erro, fazendo alguma coisa que não seja legal, ele é um ser humano, gente, como você, ele vai errar. Putz, a gente erra todo dia, caramba. A gente erra pra caramba. Mas a gente tem uma régua do que é certo, do que é errado, e a gente fica medindo a vida das pessoas. Que não, o certo é assim, tem que ser desse jeito. Caramba, quem sou eu na fila do pão, quem é você? Você não pode fazer isso, cuidado, escute. Tem muitas pessoas que dizem, como eu faço para ajudar uma pessoa que está com depressão? Escute. Como eu faço para ajudar um amigo que precisa de um conselho? Escute. Sabe que o falar, já dizia Freud, é terapêutico. Às vezes a pessoa está falando contigo, ela já está elaborando várias coisas, ela já está também... me faltou a palavra que eu ia dizer agora. Mas enfim, ela já está elaborando, né? Enfim, ela já está trazendo alguns resultados, ela já está vendo coisas que não conseguia ver antes. Então, aprenda a ouvir.
Tire o seu ponto de vista, o seu ponto de vista, o seu ponto de vista sobre a vida de alguém. Você até pode dizer, e aproveite para aprender isso, olha, de acordo com o meu ponto de vista, porque é o seu ponto de vista. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, tá? Eu posso não estar certa, mas é o que eu acho. E fica melhor do que, olha, sabe o que tu tens que fazer? E aí a gente tem uma receita de bolo para todo mundo, né? Ah, sabe, fazendo isso daí tem que fazer desse jeito, se tu fizer desse jeito dá certo. Ah, se tu fizer... nossa, e os nossos julgamentos tão pautados na nossa individualidade. Será que a gente tem uma vida assim tão perfeita? Bem, tem passado algumas frases aqui, tá, gente? Alessandra Saltarelli, gratidão por estar aqui. Ai, Andresa de Flores, gratidão. Salomão Lobato, olha, atrasado, mas cheguei. Edileia, Tia Vilma, gratidão, muito obrigada. Olha aqui a família toda. Aqui, deixa eu ver quem mais. Teve a Vanusa. Ainda bem que só tenho 2 amigas. Nossa amizade é sem julgamento, é verdade. A Edileia, Vanusa, quando eu não gosto, mando elas morrerem para lá. É verdade. Ah, vão morrer para lá. É verdade. Ellen Oliveira, gratidão. Paola Resque, muito obrigada. Tia, muito obrigada também, dizendo que eu estou linda. O Cleber aqui, deixa eu ver, Camila, Josi, Davi. Opa, deixa eu voltar aqui. Ok, então são alguns pontos importantes. Se você abre sua vida para alguém, você vai estar dando permissão para que aquela pessoa possa realmente se intrometer na sua vida. E lembre, ela não vai falar da sua vida só com você. Provavelmente ela também vai falar da sua vida com outras pessoas. Cuidado. Então, se você confia em alguém, confie. Não estou dizendo para não confiar. Estou dizendo para você prestar bem atenção no que você fala, com quem você fala, porque de repente, daqui a pouco, muitas pessoas vão saber da sua vida. E se você permite que as pessoas, quando você fala, abre a sua vida e você dá essa permissão, pode ter certeza que pode vir dali coisas que mais tarde não te agradem tanto. Tá ok? Jesus disse, ok. Aqui, Pátia Oliveira, Francileide Romão, obrigada. Gratidão por vocês estarem aqui. E, seguindo, e o cuidado, né? O cuidado que eu falei, que a gente tem que ter quando fala alguma coisa para alguém. Porque mesmo que a pessoa diz, o que é que tu acha? A pessoa pode estar num sofrimento tão grande, né? E tudo que a pessoa que está num sofrimento quer, gente, é acolhimento. Ela não quer, quando ela diz assim, o que é que tu acha? Ela não quer que tu diga, sabe por quê? Se tu vai dizer, ela não vai fazer. Mesmo que ela te pergunte, ela não vai falando. Acolhe, olha para o outro e diz amiga, amigo, sei, enfim, porque homens também sofrem com julgamento, com várias coisas, né? Talvez, principalmente os homens, eu não sei. Mas, em relação ao que o outro está te dizendo, ele pode estar num sofrimento muito grande. Então, de repente, chega para ele, para ela, amiga, amigo, olha, pode contar comigo, independente do que você vai fazer, eu sou teu amigo, eu estou aqui para te ajudar. Seja lá como for, eu sei que dói, eu sei como é essa dor. Não importa, não vá colocar o seu ponto de vista na vida de alguém. E ele não vai, ele ou ela não vai fazer aquilo que você está dizendo. Não vai fazer, nós não fazemos isso. Você faz? Quando você já perguntou, com certeza, durante a sua vivência e a sua experiência de vida, quantas vezes você já perguntou para o amigo, não sei o que fazer, o que é que tu acha? O amigo falou e tu foi lá e fez tudinho o que ele disse? Se você fez isso, você é uma exceção, porque a regra não diz isso, né? Nós, psicólogos, tadinho de nós. Se a gente pudesse falar, fulano, faz isso, por favor. A gente não pode fazer isso. Se o psicólogo está te dizendo o que fazer, gente, corre do psicólogo. O psicólogo não tem que fazer isso, não. Mas a maioria das pessoas vão para o psicólogo porque elas querem que o psicólogo diga para elas o que é que elas têm que fazer. E não é assim que funciona. Mesmo porque elas não vão fazer. O psicólogo que diz para o outro, faz isso, vai quebrar a cara, porque ele não vai fazer. Ok? Nossa, você está arrasando com esse visualzinho da picada. Obrigada. Eu tenho que fazer live todo dia. Me sinto bem pra caramba, além de falar com vocês, que é uma maravilha, e vocês ainda me elogiam tanto. Obrigada, gratidão. Ok? Tem uma coisinha. Eu escrevo algumas coisas antes da gente fazer a live para eu poder me pontuar. E muitas vezes as pessoas que fazem julgamentos e críticas às outras, elas
nem se informam direito a respeito de alguma coisa. Elas não têm informações suficientes para falar alguma coisa a respeito, para dizer, mas elas só saem falando, criticando. Saiba que quando você faz isso, ou quando alguém faz isso em relação a você, faz alguma crítica, faz algo nesse sentido, saiba que aquela pessoa está falando mais dela do que de você. Cuidado. Quando você fala para você... Obrigada, Denise. Obrigada. Quando você fala de alguém, comece a parar um pouquinho, perceber lá dentro. Por que você está julgando esse ser humano? O que é que te incomoda de fato? Será que realmente é o que ele faz? Ou será que ele mostra a tua sombra? Será que ele está fazendo algo que você gostaria de fazer? Será que ele está fazendo algo que está dando certo e isso te incomoda porque tudo que tu está fazendo não está dando certo? Então, quando a gente vai falar de alguém, a gente tem que parar e analisar os nossos porquês, os nossos motivos. Porque existe um motivo pelo qual eu estou falando daquela pessoa. E provavelmente existe algo aqui dentro de mim e deve estar gritando lá dentro o porquê. Mas eu não consigo ver porque isso vem do inconsciente, não está consciente pra gente. Tá bom? Olha, as críticas bem-vindas. Sabe quando uma crítica é bem-vinda? Geralmente as pessoas falam quando ela é construtiva. Ok. Mas eu gosto de falar do feedback. Quando você vai dar um feedback para alguém, esse feedback tem que ter uma preocupação base com o outro, não com você. Vou dar um exemplo. Digamos que no meu trabalho, para executar o meu trabalho, eu preciso lá que a Dona Maria faça alguma coisa, um documento, alguma coisa, a partir dos dados que ela lança, por exemplo, no sistema, eu consigo fazer o meu trabalho. E aí a Dona Maria começa a chegar tarde. Aí eu chego na Dona Maria e digo, olha, posso te dar um feedback? Fica ruim você chegar tarde, vai pegar aqui, as pessoas podem falar alguma coisa e tal. Mas será que eu estou preocupado realmente com a Dona Maria? Eu estou preocupado comigo. Isso é só um exemplo, tá? Quando a gente vai dar um feedback para alguém, a preocupação deve ser com o outro, não conosco, gente. O feedback é para o bem do outro, não para o nosso. A gente é muito egoísta. Geralmente faz isso quando tem um efeito mais assertivo pra gente. Deixa eu ver o que a Andresa de Flores falou. A Dilma, minha prima, boa noite. Obrigada. Andresa, quando você magoa muito uma pessoa com palavras duras, mas você se arrepende e pede perdão, mas a pessoa te bloqueia e não quer mais falar, nunca mais com você. Bem, cada um tem o seu processo, né? Cada um tem um processo. Se você fez isso, se você percebeu que foi dura demais e você foi lá e disse, poxa amigo, desculpa, eu realmente fui dura, eu não estava num dia bom, eu estava de TPM, seja lá o que for, eu não deu, você fez a sua parte. Agora o outro não é obrigado, né, gente? Ninguém é obrigado. Se o outro está magoado, uma hora talvez passe. Importante que você já foi lá, já deu sua cara a tapa, você já falou, já foi realista, olha, desculpa, eu me intrometi onde eu não devia, fui muito duro com você, mas agora eu repensei e vi que eu não deveria ter feito isso, você me desculpa? E o outro também pode escolher, né? Ele pode dizer, não desculpa, foi horrível pra mim. A gente não sabe a dor do outro, sabe? E a gente vai falar disso aqui. Deixa eu ver, Dulcilene Cardoso, gratidão, tô passada com o que eu fiz. Passada com o que você fez em relação a pedir desculpa. É isso? Ou com o que você falou? Gratidão. Deixa eu ver se tem mais gente entrando. Ok. Então, quando a gente julga o outro, nesse tema eu coloquei, né? Julgamento alheio à arte de se sentir melhor que o outro. Porque quando a gente faz um julgamento, gente, preste atenção, nós somos pares. As únicas pessoas que estão assim em relação a nós são nossos pais. E os pais dele em relação a eles. Porque é assim, olha. Né? Uma escadinha, a gente como filho está ali embaixo, a gente é menor. Mas com os pares, com qualquer outra pessoa, marido e mulher, relacionamento no trabalho, é aqui, olha. Relacionamento é aqui, tá? É horizontal, não é vertical, é aqui. Nós somos iguais, tá? Nós somos iguais. É claro que se eu olhar para a organização, eu vou ver também uma hierarquia, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando na vida, nós somos iguais. É aqui, olha. Então, o que é que me faz pensar que eu posso falar de alguém
que alguém é isso ou aquilo, ou sei lá o que faz isso, que está certo, que está errado, colocando todo, como eu já falei, que a gente sempre coloca as nossas questões subjetivas, é a forma como eu encaro, a forma como eu vejo o mundo. Então, toda a minha visão, os meus valores, os meus princípios, isso está carregado das minhas experiências pessoais, das minhas experiências da cultura onde eu vivo. Aí eu quero falar o que o outro está fazendo, se é certo ou errado. Ele também está fazendo pautado no que ele aprendeu. Ali tem a visão dele, a experiência pessoal, a experiência familiar, a cultura, e como tudo isso é para ele. Abraão Teixeira, gratidão. Andresa de Flores, eu estou passada, me sinto infeliz, sei lá. Poxa, a gente conversa depois sobre isso. Minha net está ruim, sucesso, minha sobrinha linda, gratidão, tia, depois a senhora assiste, muito obrigada, tá? Opa, está falhando o áudio? Faltando o áudio? Falhando aqui no Instagram? Tá falhando para todo mundo, gente? Vocês vejam aí se tá falhando para... porque se são muitas pessoas, pode ser aqui, mas se não for, pode ser a internet de alguém, tá? Aqui no Facebook, como é que tá? Ok? Então, aqui, olha, relacionamento de pares é aqui. O que me faz pensar que quando eu olho para o outro, eu vejo erros. Quando eu faço isso, quando eu julgo, eu estou me colocando, ó, acima do outro. Aí lá no tema, como eu falei, né, ficou o julgamento alheio, a arte de se sentir melhor que o outro, porque é uma arte, né? Você está fazendo arte mesmo, porque de melhor, ninguém é melhor que eu, e eu não sou melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Você não é melhor do que aquele seu irmão que você detona, aquele seu parente, os seus pais, os seus tios, os seus vizinhos. Você não é melhor do que ninguém. E eles também não são. Só que quando a gente abre a boca para falar de alguém, a gente está dizendo eu estou certo e tu está errado. É isso que a gente está dizendo. Quando a gente abre a boca para achar que a gente tem uma vida melhor do que o outro, a gente está se colocando numa posição diferente. E eu quero falar para vocês uma frase que eu ouvi de uma amiga minha que já é falecida e eu a amava muito mesmo. A amo, né? Que era Dina Borges. E uma vez ela deu um exemplo e utilizou a frase assim: desculpa pelo meu pecado ser diferente do teu. Ela dando um exemplo, tá? Não era comigo pessoalmente, era um exemplo que ela estava dando de uma história. Salomão disse que no Face está ótimo. No Facebook sempre é maravilhoso. Eu não sei que história é essa do Instagram comigo, que fica neste negócio, mas enfim. Então, você pode até achar que o outro não tem uma vida melhor como a sua. Você vive melhor, talvez tenha um relacionamento melhor, talvez tenha uma vivência com seus filhos melhor, talvez, enfim, essas coisas sejam mais organizadas. Mas você pode ter certeza que você também tem dificuldades. E essas dificuldades podem não ser dificuldades para aquela pessoa. Ela pode ter outras dificuldades, mas aquelas que são dificuldades para você podem nem ser as dela. Então não existe como você falar, julgar, né, colocar o seu ponto de vista sobre a atitude de alguém, sobre o comportamento, sobre o que a pessoa fez, deixou de fazer. Cuidado. Sempre que você se sentir tentado a falar alguma coisa, pense: no meu mundo, porque é no seu mundo, no meu mundo, as coisas deviam ser diferentes. Eu acho que fulana, ou eu acho que o fulano, ou eu acho que como mãe, ou eu acho, no meu mundo. Porque talvez no mundo daquela criatura, o que ela está fazendo esteja certo. Josi, mas o que a fulana ou fulano faz é um absurdo. Um absurdo para quê, cara pálida? Talvez não seja um absurdo para ele, talvez não seja um absurdo para ela, talvez não seja um absurdo para aquela pessoa. E não é uma questão, gente, vamos entender. Existem níveis de consciência, Vocês acham que depois que eu terminei meu curso de psicologia, eu tenho o mesmo nível de consciência que eu tinha antes de começar? Vocês acham isso? Se acham um absurdo? Claro que não. Claro que depois de fazer um curso de psicologia, o meu nível de consciência cresceu, mas ainda tenho muito a aprender. Muito. Então, são níveis de consciência diferentes. Eu tinha um nível de consciência quando eu tive meu primeiro filho, com 18 anos. Era um nível de consciência que eu tinha. Quando eu tive a minha segunda filha, 10 anos depois, vocês acham que eu tinha o mesmo nível de consciência? Vocês acham que com
vida, com tudo que eu já tinha aprendido, com a bagagem que eu já estava carregando em relação a ser mãe, a ser mulher, de ter me separado já naquele momento pela primeira vez. Então, será que era o mesmo nível de consciência? Não era. Então, quando você julga, você se coloca em um lugar diferente, você se coloca numa postura superior ao outro. Eu sei, ele não sabe, eu estou certa, ele está errado. E tem mais. Você pode estar julgando alguém que não está conseguindo ver aquilo que você vê. Não é só uma questão de o outro ser diferente de mim, é uma questão de consciência, é uma questão de níveis de consciência, o que pode ser claro para você, você vê com uma clareza muito profunda, porque pode acontecer de você não estar errado, você está até certo. Isso também não te dá o direito de se envolver na vida do outro, mas tudo bem, digamos que você esteja certo, ainda assim você pode estar com um nível de consciência diferente do outro, talvez ele nem consiga perceber as coisas da forma que você percebe. Então, a gente não tem como a gente fazer julgamento estar correto, no nosso julgamento, não tem como. A Andréia disse, eu tenho uma dificuldade em lidar com as dificuldades dos outros, porque eu sempre acho que se eu consigo, os outros também conseguem. Eu imagino como seja, Andréia, eu te entendo. Eu já passei por isso. Principalmente antes de fazer o curso de psicologia, eu também era muito assim, achava que, se eu faço porque o outro não consegue fazer, mas é como eu estou falando, tem níveis de consciência, tem toda a questão de aprendizagem. Se você morou com pais que te deram, por exemplo, muito carinho, muito afeto, muito amor, você se sentiu muito apoiado, embora eu tivesse pais separados, eu sempre me senti muito apoiada pela minha família, tanto que eles são os primeiros. Se vocês verem os meus boa noites aqui, primeiro é minha família que está aqui. Eles vêm, eles me apoiam, né? E talvez eu tenha me feito ser gostada. Tem essa coisa, né? Às vezes a gente não gosta de alguém, tá tudo bem. Se alguém não gosta de mim também, gente, tá tudo bem, entende? Não é falsidade, tá tudo bem, o outro tem direito de não gostar também, eu também não gosto de todo mundo, gente, tem gente que eu aturo, eu mentir, tem gente que não dá, mas tá tudo bem, não fico guardando mágoa, raiva, rancor, essas coisas contaminam o nosso campo energético. Então, Andréia, pode ter certeza que a grande maioria aqui, inclusive eu já passou por isso, ou passa ou vai passar. Né? A gente sempre acha que se eu dei conta, o outro também dá. Mas olha, são níveis de consciência diferentes, são seres humanos diferentes, aprendizados diferentes. Eu estava falando há pouco, né? É diferente uma pessoa que se sente apoiada, sente que teve amor, do outro que sente. Olha, sentir e perceber. Eu não estou dizendo que não teve. Por quê? Deixa eu fazer uma coisinha, deixa eu deixar uma coisa clara aqui pra gente. Tem muita gente que diz assim, minha mãe nunca ligou pra mim, eu nunca tive meu pai por perto, eu isso, eu aquilo. A minha fala, ela logo esclarece muita coisa. Eu digo assim, ok, então, na sua percepção, você teve uma mãe que ele abandonou, porque é na percepção do ser humano, é na percepção daquela pessoa. A percepção da mãe, pode ser que ela diga, eu dei tudo que eu podia pra essa criatura. E aquilo que ela deu era tudo que ela podia. E talvez ela não estivesse ali todo dia. E talvez ela tivesse que trabalhar o tempo todo. E talvez ela quisesse só se divertir, eu não sei. Mas na percepção dela, talvez ela tenha dado tudo que ela podia. E eu não estou dizendo de um esforço de estar com o filho. Na percepção de consciência. Lembra dos níveis de consciência? Para aquela mulher, naquela época, com aquela idade, ela só conseguia dar aquilo e ela só deu aquilo que ela podia, porque nós damos para os outros aquilo que nós podemos. Pensa que às vezes até aquilo que é horrível que o outro está te dando, às vezes é só o que ele consegue dar, porque é só o que ele tem. É só o que ele tem. Talvez ele não tenha tido a oportunidade de ter se desenvolvido como você, se aprofundado em autoconhecimento, e talvez o mundinho ali, o mundo que aquela pessoa vive, mundinho não no sentido pejorativo, tá? Eu digo mundinho assim, te vive um mundo é grande, né? Mas o meu mundo é um mundinho, né? É o meu mundo, é pequeno. Então talvez para aquela pessoa, aquele mundo que ela vive é a realidade dela, é só aquilo e tá bom. Então,
Se tiverem perguntas, podem colocar aí, tá? Passou muita gente aqui, gente. Célio, Priscila Guerra, Lidiane Oliveira, deixa eu ver se dá para baixar. Marcela Vasconcelos, gratidão. Aqui, tá paradinho. Maria Tereza Nassar, gratidão. Gente, eu me sinto uma privilegiada quando eu vejo a Tereza aqui com a gente. Muito obrigada, tá? Pela experiência, uma psicóloga aí muito experiente, já de muitos e muitos anos. Na UFPA, inclusive, eu não sei, mas eu acho que já tá aposentada a Tereza, não sei. Porque ela eu tive professores agora, né, quando eu fiz psicologia, que foram alunos da Tereza. Então, gratidão, Tereza. Muito conhecimento que eu tive, com certeza, partiu de você aí, com os alunos que aprenderam com você e foram meus professores. Obrigada. Então, gente, eu coloquei aqui algumas reflexões. Olha, a gente tem 20 minutos. Algumas reflexões, apesar da gente já ter falado bastante, para a gente fazer, para não ficar julgando as pessoas, né? Vamos ver aqui. Eu coloquei a primeira, o seguinte: se pergunte por que você sentiu necessidade de julgar. Ainda há pouco eu falei, né? E às vezes a gente tem que olhar lá para dentro, e é verdade. Olha só, essa ânsia de julgar pode estar associada com alguma insegurança que nós temos. Não é com o outro, não é o outro. Você pode estar muito inseguro. Então, por exemplo, digamos que você é empreendedor e você vê um outro empreendedor, amigo seu, dando certo. Aí você começa a ver, mas fulano agora só vive fazendo live. Josi só vive fazendo live agora. Agora virou moda fazer live. Por que isso? Não sei o que, não sei o que. Você pode estar falando só da sua insegurança. Não estou falando nem em questão de inveja. Falando em questão de insegurança mesmo. Talvez para você... gente, tô querendo espirrar. Obrigada por esperar aqui. Então, pode ser uma questão de insegurança que está enraizada em você, por algum motivo. Né? Se você não está dando certo, se você... Enfim. Então, quando você fala do outro, eu não estou falando só de empreendedores, eu estou falando de qualquer situação. Pare e pense. Por que eu estou falando? Qual é a minha insegurança em relação a esse assunto, em relação a essa pessoa? De que forma aquela pessoa, com a atitude dela, te agride? De que forma aquela pessoa, com a atitude dela, te faz mal? Por que te faz tanto mal? Você tem que parar e fazer essas análises. Vanusa, kkk, verdade. Essas análises são importantes, porque a gente não está, na verdade, julgando a escolha que o outro fez. Nós estamos simplesmente tentando nos fazer sentir melhor em relação ao outro. Quando você faz um julgamento, você está tentando se fazer sentir melhor em relação ao outro, por conta de alguma insegurança que você pode ter, ok? É uma probabilidade, então, de repente, a gente pode dar uma olhada para isso. Andresa, eu não queria julgar a pessoa que é o cão. É o cão na visão de quem, mulher? Presta atenção. Quando a gente fala essas coisas, a gente sempre está carregado de subjetividade. Ela é o cão na sua visão, né? Na visão que você tem. Na visão dela, talvez não. Na visão de outras pessoas, talvez não. Então, enfim. Ok? E Andresa, entendo. Ok. Então, essa é a primeira, tá? Pergunte por que você sentiu essa necessidade de julgar. E vá buscar aí dentro de você, se você tem realmente alguma insegurança que te faz querer se sentir melhor do que... você fica tentando se sentir melhor em relação ao outro, ok? A segunda. Bora compartilhar essa live, gente, para mais pessoas entrarem. Vamos? Compartilha aí. Aqui no Facebook, compartilha o aviãozinho aqui no Instagram, tem um aviãozinho aqui que dá para compartilhar. Compartilha aí para as pessoas saberem que tá bom. E o Instagram sempre fica dando, né, esses problemas. Tem muita gente que sai do Instagram e vem pro Facebook. Eu já vi vários nomes que estavam aqui e já vem para cá. Segundo, não julgue a realidade que não conhece. Não julgue a realidade que você não conhece. Ricardo Santos, gratidão, meu amigo. A realidade do outro você não conhece. Eu sei sim. Eu sei, Josi já me contou tudo. Fulana me contou como é na casa dela, me contou isso, me contou aquilo, me contou e tal. Eu já sei tudo que está acontecendo. Mas será que você consegue compreender como é para aquele ser humano viver aquela experiência?
Porque se nós temos dificuldade de distinguir as nossas emoções, os nossos sentimentos em relação a uma questão, imagina para aquele ser humano. É do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Aquele ser humano pode te falar tudo da vida, mas você não sabe de fato como ele se sente em relação àquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa pode chegar para vocês e muito chorosa, muito sofrida, falar que já foi abusada sexualmente. Ah, eu já fui abusada sexualmente, foi horrível, foi isso, foi aquilo. Aí você escuta, porque tem que mandar... Fala um monte de coisa. E aí a pessoa sempre se sentindo mal. Você nem imagina. Talvez ela nunca te fale, mas talvez ela carregue uma culpa que não deveria carregar, é claro, né? Principalmente se ela era criança. Mas talvez ela carregue uma culpa dentro dela por ter sentido prazer, por exemplo. Sim, mesmo sendo criança, mesmo sendo adolescente, mesmo sendo uma mulher ou um homem. Eu já tive um cliente aqui, que ele foi abusado dos 7 aos 10 anos. E ele, quando chegou aqui na terapia, ele conseguiu falar e eu sentia prazer. Não conseguia conviver com isso. Gente, se tocar no teu corpo, tu sente prazer. Difícil aquele ser humano entender isso, principalmente se você é uma criança. Se tocar em qualquer área do teu corpo, você vai sentir prazer. São áreas erógenas. E aí vai vir uma culpa muito grande. Então preste atenção. Eu só estou usando essa história para exemplificar que uma pessoa pode te contar tudo da vida dela, mas você pode não saber como de fato ela se sente. Janilson Júnior, meu filho, eu te amo. Ah, meu pai, quero até chorar. Oh, meu pai, meu filho, eu te amo. Meu lindo. Quero. Meu filho tem 26 anos, gente. Meu filho é o amor da minha vida. Enfim. Então, imagine que sabe algo, tudo até sobre aquela pessoa, mas você não vai saber como ela se sente em relação àquilo. Talvez nem ela saiba. Então, é muito difícil fazer algum comentário sobre a vida de alguém, sobre o que aquela pessoa faz ou deixa de fazer, se você não consegue realmente saber a realidade, né? E aí a gente fica julgando uma realidade que a gente não conhece. Cuidado! Você pode estar magoando e ferindo pessoas, falando coisas que você não deveria, porque você não sabe da realidade daquele ser humano. Me lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim, na época eu não estava formada ainda em psicologia, mas eu era coach, né? Trabalhava com coach, constelação, e algumas pessoas tinham me ferido muito. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: tu não tem que sentir isso, tu é coach. Eu fiquei olhando para ela, sabe? Disse, antes de ser coach, sou um ser humano. Então, de repente, ela já podia ter comentado isso com outras pessoas, enfim, eu não sei. Mas cuidado. Então, o 2 não julgue a realidade que você não conhece. Porque você não conhece, você não sabe como é para o outro. Talvez para ela aquilo fosse tanto faz, mas para mim não era. Para mim me ofendia profundamente o que estavam fazendo comigo, o que estavam falando de mim. E eu me fazia chorar, me fazia sofrer. Ela não queria que eu chorasse, não queria que eu sofresse, tudo bem. Mas era muito difícil, naquela época, passar por tudo isso. Wanda Costa, gratidão por estar aqui. De Belém, Estúdio de Dança, muito obrigada. Everton Tavares, gratidão, meu querido. Então, falamos da primeira. Se pergunte por que você sentiu necessidade de julgar. E aí a gente falou dessa insegurança que pode existir dentro de nós, né? E a gente fazer isso para poder se sentir melhor em relação a alguma coisa. O segundo, não julgue a realidade que não conhece. E aí eu dei alguns exemplos, tá? Se você está entrando agora na live, aproveita para assistir depois também o início, que foi bem legal. O terceiro, experimente se colocar na posição da pessoa que vai ouvir o seu julgamento. Então, imagina quando você ouve alguém dizer, fulano falou tal coisa de ti. Com certeza isso deve te aborrecer, né? Deve te entristecer, talvez se for uma relação de amizade, você se sente ali fragilizado naquele momento, se sente julgado, enfim. Então, imagina quando você for falar de alguém, pensa 3 vezes, gente. Né? Tem necessidade de falar? Isso vai agregar valor à vida dessa pessoa? Vai agregar valor à vida de alguém? Como eu me sentiria se alguém falasse isso a meu respeito? Então, se não é nada bom, não é nada agradável, então se você não tem nada de bom, na verdade, para falar sobre algo a alguém, não fale nada. Não fale nada. Você não sabe como a vida está sendo para aquele ser humano. Diná, muito obrigada por estar aqui, querida.
Então você não sabe o que é que tá rolando, o que é que tá passando, o que é de verdade. Você só faz conjunturas. Você só imagina. Você traz uma abordagem toda interna sua, de escolhas que você faria, coisas subjetivas, valores seus e não daquele ser humano. Você não sabe como é para aquele ser humano. Então cuidado, tá? E aí eu já falei, ouvi com atenção as pessoas, né? Para quem não estava, então ouça com atenção as pessoas. Quando alguém te solicitar um conselho, te solicitar uma fala, não saia julgando. Tome cuidado, acolha aquela pessoa, acolha, aprenda a escutar, a escutativa, deixa o outro falar. Ah, então é isso. Não, deixa o outro falar. E você pergunta, mas isso significa o que para você? Porque você tem que entender como é para aquele ser humano, tá bom? Olha só, vou dar um exemplo aqui. Digamos que uma amiga chega para você e diz assim, amiga, eu tô mal, eu vou me divorciar, eu não tô aguentando, eu tô triste. Mulher, larga esse homem, nunca te mereceu. E isso e aquilo, e mete o sarrafo lá no marido da outra, e ele assim, ele não sei o que, tu tá fazendo é a coisa certa, e a mulher não para de sofrer. Ah, essa é uma besta, sofre ainda pelo fulano nem merece ela. Então deixa eu lhe falar, cara pálida. Se aquele ser humano passou, por exemplo, por uma experiência de dor, de separação, tem algum trauma de separação, ou qualquer experiência de separação, seja dos pais, seja perdeu algum ente querido na infância, por exemplo, um avô que ele amava muito, se ele já tem esse processo de separação, esse trauma dentro dele, nossa, quando ele for perder algo, seja um emprego, seja namorado, seja o que for, ele vai reviver o trauma. Então, não venha colocar as suas características, o que você pensa sobre algo, sobre uma situação, se fosse para você, mas não é para você. É na vida do outro. É na vida do outro. Então, calma. Escute com atenção. Não diga, não dê receita de bolo para ninguém, porque ele não vai fazer. Ah, tu quer saber? Sabe que se eu fosse tu, mas você não é. Você não é. Não é. Ele não é você. Você não é ele. Então diga assim, olha, no meu ponto de vista, tá tudo bem, é seu amigo. Se fosse eu, na minha vida, mas você, né, você também tem várias questões, pense bem, veja o que é melhor para você, você já viu os seus prós e os contras, né? Então, essa sinceridade é importante, não queira dar aula de perfeição para as pessoas, porque a perfeição é algo inatingível, nem eu vou atingir, nem você, não aqui na mortalidade, se a gente tiver oportunidade, a gente consegue daqui a alguns anos, ou enfim, sei do que vocês acreditam, mas aqui na mortalidade ninguém vai ser perfeito. Agora nós não para de rir. Acho que essa live me bateu uma saudade de ti, Josi, verdade, desses nossos papos. Alessandra, que delícia de conhecimento, obrigada. Ô, Alessandra, muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada, Diva, exatamente, grande realidade. Opa, lá voltei, que legal. Ok, então o 4, o que é que eu coloquei aqui no 4? Gente, aqui o Instagram daqui a pouco termina, eu tenho que falar aqui. Não alimente o ciclo de julgamento à sua volta. Você já pensou quando você está conversando com alguém e a pessoa começa, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vê que vai falar da vida de alguém, que vai falar de uma situação que não agrega valor à sua vida, e você não tem coragem de dizer para aquele ser humano, se retire. Apenas se retire. Eu perdi uma amiga, eu perdi uma amizade. Ela ia na minha casa e metia o sarrafo em umas pessoas que eu também gostava. Em um determinado momento eu não aguentei, eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, nós somos tão inteligentes, porque ela é uma mulher muito inteligente. Eu disse, nós somos tão inteligentes, a gente pode falar de tanta coisa, de projeto de vida, de tanta coisa que está acontecendo na nossa vida, e eu acho que não é legal a gente ficar falando dessas pessoas. Pra que falar isso? Tu tá contra mim. Se tu não tá do meu lado, tá contra mim, né? Bem, foi a maneira como ela entendeu e parou de falar comigo, fala comigo um oi básico. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Né? Gostava, sofri logo no início.
porque eu gostava demais de estar na companhia dela. Mas ela achou que não era legal, enfim, e ela queria manter aquele diálogo, eu não queria. Então, se você não tem coragem suficiente para chegar e dizer assim, gente, eu não gosto de falar sobre pessoas, gente, bora falar de tal coisa, se você não tem esse assunto, não tem essa abertura com essas pessoas, saia dali. Se afaste. Se afaste. Saiba que essas pessoas que comentam de outras pessoas com você, também comentam sobre você com outras pessoas. Abra seus olhos. Ok? Então, quinto, qual o controle? Qual controle você acredita ter sobre a vida alheia? Que controle você acha que você tem? Gente, a gente não tem controle nem sobre a nossa vida. Aí, perfeito, número 4, a Dani falou. A gente não tem controle nem sobre a nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer de uma hora para outra, as coisas acontecem e já era. Como é que a gente vai ter controle sobre a vida dos outros? Como é que a gente vai falar o que o outro tem que fazer ou não? Gente, onde a gente se coloca? Quando a gente olha para o outro e diz que ele tinha que fazer desse jeito, quem tem que fazer desse jeito é você, se você acha que é certo. Se você acha que não é, também não faz, está tudo bem. Mas se você se coloca de uma forma que você diz que o outro está errado e você está certo, você se coloca em outro lugar, eu não sei se é o outro que está errado não, viu? Cuidado. Andresa, tá, eu falo mesmo das inimigas. Andresa, te amo. Pati, verdade, Josi, kkk, eu já ia falar isso. Ok. O quinto, vamos lá, que meu pai, 3 minutos aqui. O Instagram terminar, gente, vocês correm pro Facebook. Aqui, eu falei ainda pouco do mundo pequeno, né? Porque eu vou escrevendo, ficou aqui, olha. Coloquei o seguinte, você já parou para pensar em tudo que está além do seu próprio mundo? Quanta coisa existe além da sua realidade? Porque aquilo que tu falas é o que é a tua realidade, não é a realidade do outro, não. E já falei de níveis de consciência, né? Às vezes você olha pro outro, acho que ele sabe. Não, mas fulano sabe. Fulano não sabe. Fulano não entende como você. Cuidado. E aí eu coloquei aqui pra gente terminar. Vamos terminar, senão, juízo, a diferença entre juízo de fato e juízo de realidade. Juízo de valor. De fato, o juízo de realidade é a mesma coisa, tá? É um julgamento baseado numa análise isenta de valores pessoais. Não tem valor pessoal meu nenhum ali, tá? Não tem interpretações subjetivas, né? O que eu penso, o que tu pensas, não. É focando unicamente naquilo que é visível e cientificamente comprovado. Esse é um juízo de fato ou de realidade. Agora, qual é o juízo de valor? Que é o que a gente sempre faz. É um julgamento feito a partir das nossas percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologias, preconceitos, normalmente relacionados aos valores morais. Então, o que a gente vive fazendo é juízo de valor, não é um juízo de realidade nenhuma, porque esse é isento de interpretações subjetivas. E o medo, gente, tem aí, a gente tem uma fobia. O nome dessa fobia é allodoxafobia. São as pessoas que elas têm um medo que engloba. As pessoas sofrem de um verdadeiro pavor da opinião alheia. E elas começam a ficar travadas. Elas não saem, elas não falam, elas têm medo do que as pessoas vão falar delas. Enfim. Então aqui a gente viu muito como a gente fala do outro. Mas pense no julgamento alheio quando ele é em relação a você. Quantas vezes as pessoas não têm medo desse julgamento? Medo de falar em público, a Vanusa falou aqui ainda há pouco. Medo de falar em público, medo de mostrar quem é, medo de dar cara a tapa, falar, Vanusa faz vídeo, Vanusa faz isso, Vanusa tem uma profissional maravilhosa. E a Vanusa, não quero, eu não gosto. Quem não gosto? Quem não gosta? Nada disso. É o medo da avaliação das pessoas. E, honestamente, desculpa se o linguajar não é tão apropriado para uma psicóloga, não tô nem aí. Eu tinha um professor que falava na sala de aula, caguei com a opinião dos outros. Gente, ninguém é perfeito, eu também não sou. Se as pessoas não entenderam isso, sinto muito. Eu já entendi. Lilian, gratidão por estar aqui, minha querida. Alessandra disse, meu povo,
Vive rindo de mim, porque gosto de ver o lado bom das pessoas. Que bom! Chamam-me de bobinha. Melhor ser uma bobinha, né? Do que ser aquela justiceira. 24 segundos para terminar aqui. Gente, uma dica. Lembre-se de que você não vai agradar a todos, tá bom? Observe quais pensamentos são irreais e quais são reais. Gratidão aqui no Instagram. Muito obrigado por cada um de vocês que me acompanhou até aqui. Cuidado com esse julgamento de valor, tá bom? Daqui a pouco a gente se encontra aí nas redes sociais novamente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Vou me despedir aqui agora do Facebook, né? E sim, muitas pessoas têm algumas patologias, desenvolvem algumas patologias que envolvem esse medo. É um medo paralisante, né? Mesmo, porque tem um medo muito grande do julgamento das pessoas. Então nem sai mais de casa, acabam se colocando num lugar onde ficam muito fragilizados. Eu espero que a gente tenha compreendido aqui nessa live um pouquinho do que é esse julgamento alheio, aquele julgamento que nós fazemos e julgamento que fazem sobre nós. Através dessa live, talvez ninguém pare de julgar ninguém, mas pelo menos a gente começa aqui dentro e pensar realmente se a gente... Bom, eu não sou perfeita, você também não é. E olha, ainda bem, né? Porque nós seríamos assim ridículos se nós fôssemos. Que a gente ia achar. A gente já não é perfeito, acho que pode pisar nos outros, né? Pode fazer algumas coisas assim que não são legais. Imagina se a gente fosse. Eu espero que a gente se encontre. Amei o pouco que assisti, a Lidiane falou. Olha, vocês podem assistir de novo, vai ficar salvo aí no Facebook, tá bom? Muito obrigada, segunda-feira a gente volta. Gratidão, espero ter contribuído com vocês. Gente, nosso grupo de desafio começa agora, dia 4, inscrições até o dia 3, tá aí rodando nas minhas redes sociais. Me chamem no Message, me mandem mensagem no meu WhatsApp, procure, meu WhatsApp tá aí no Facebook, procurem, me mandem, eu mando o link para vocês se inscreverem, é totalmente gratuito. Visite o nosso site, Josi com Y, josimarinho.com é o nosso site. Visitem o YouTube, tá bom? Nosso canal, Josi Marinho, obrigada. Josi Marinho, entra lá no YouTube, coloca Josi Marinho, vocês vão ver lá esse rosto maravilhoso, lindo desta gata aqui. E aí lá tem muitas coisas importantes e legais para vocês, tá bom? Obrigada, Salomão, parabéns, Josi, excelente. Gratidão. Tem consciência para falar. Obrigada, Denise, obrigada. Gratidão, muito obrigada. E só recebendo as mensagens de vocês para finalizar aqui. Muito obrigada, gratidão. Segunda-feira a gente está aqui de novo com esse rostinho bonito, contando com a presença de vocês, tá bom? Muito obrigada, sou muito feliz por ter esse momento com vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.